When I was very young, nothing really mattered to me. Sim, esta é uma música que está como um pensamento intrusivo na minha cabeça e na de todos os fãs da Madonna, porque sim, ela esteve aqui em Copacabana para 1 milhão de pessoas e 600 mil pessoas, 1 milhão e 600 mil pessoas. Ela arrasou, gente, a rainha arrasou mais uma vez. E assim, não foram só essas pessoas que assistiram o show, só 1 milhão e 600 mil pessoas. O maior show, a maior pista de dança do mundo. Sim, outras pessoas também assistiram pela TV e continuam assistindo e ouvindo, porque, gente, é um impacto gigante, né? Mas eu quero trazer essa música, né? Nothing Really Matters, que é a que abre o show, né? Que é a frase que mais marca as pessoas hoje em dia, os fãs e não fãs, que é When I was very young, ou seja, quando eu era muito jovem. Porque essa música, pra mim, ela fala sobre metanoia, que é o tema mais visto aqui do nosso canal, que é justamente esse ponto de mudança, não só uma mudança profunda na psique, não só a própria psique, o próprio olhar para a própria vida, para a própria jornada, mas também sobre essa mudança espiritual, essa conexão com a nossa própria essência. E Nothing Really Matters, eu vou contextualizar para vocês, é uma música que, ao meu ver, fala sobre a metanoia da Madonna. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos analisar a letra de Nothing Really Matters. Quase que eu falo Human Nature, mas essa a gente já analisou aqui no canal também. Então, bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou o Rodrigo César e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Eu sou Rodrigo César, psicólogo da abordagem da psicologia analítica, que também é conhecida como psicologia junguiana, porque foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, ou como eu brinco aqui no canal, o Carlos Gustavo. Seguinte, o Jung ele traz pra gente ali o conceito de metanoia, né, que é essa mudança profunda na psique, que envolve muitas vezes uma mudança de direção ou a retomada de alguma coisa que ficou lá no passado. Tem uma nova forma de ver o mundo, muitas vezes mais profunda, com mais significado, né? Mas muitas vezes esse é um processo doloroso, por isso que também pode ser conhecido como crise da meia-idade, né? E aí a gente pode pensar em alguns sintomas dessa crise da meia-idade que acontece para uns ali por volta dos 35, 40, para outras pessoas um pouco mais tarde, né? Mas enfim, é o que marca a transição para a fase madura da vida. Antes de eu falar dos sintomas, deixa eu contextualizar por que é a mudança para a segunda metade da vida. Por que se dá ali mais ou menos por 35, 45, alguns autores falam 45 a 55, outros falam um pouco menos. O James Hillman, ele menciona assim que é quando existe de fato esse conjunto de sinais, e isso pode ser até um pouco mais cedo, né? O Jung, ele coloca que nós temos duas grandes fases na vida. A primeira metade da vida, onde a gente está mais preocupado com o ter, né, com o construir, né, com se estabilizar na vida. Eu sei que esse é um conceito que é meio relativo, né, ainda mais olhando com os dias pelos dias de hoje, mas a gente também tem a segunda metade da vida, que é a preocupação com o ser. E aí a gente tem uma variação que hoje em dia acontece muito, né, que as pessoas se preocupam muito com o ser e não conseguem alcançar o ter. E às vezes a crise da meia-idade vem porque a pessoa mais foi do que teve, né? Ela mais foi, né, em busca da autorrealização do que ela construiu propriamente dito um patrimônio, até porque algumas profissões elas são mais difíceis de você conseguir construir patrimônio, por exemplo, mas é possível. Mas quais são ali os sintomas que a gente pode dizer da metanoia, né? Geralmente é um descontentamento profundo, né? É uma sensação de perda de sentido, é uma crise existencial, Dom Covinho, Pão Covô, Concossô, né? Aquele meme que tem. É uma busca por significado, é uma busca por uma experiência de transformação. Ou seja, você chega num momento da vida que tá tudo muito insatisfeito, ou na verdade às vezes você tem muito dinheiro, tem um grande sucesso, mas falta algo, e quando você olha para trás você percebe que você deixou muita coisa para trás, né? Essa é a metanoia. E aí a gente para e pensa, eu estou fazendo um balanço da minha própria existência, né? E para onde é que eu vou a partir daqui? E o que é que eu faço com a jornada que eu trilhei até aqui, né? Porque muitas vezes eu tenho algo de muito sucesso ou de muito fracasso,
E isso me traz um descontentamento. Ah, Rodrigo, mas o sucesso também pode trazer um descontentamento? Pode, porque se ele não está alinhado com a nossa essência, com o nosso propósito existencial, a gente pode fazer muito bem aquele ofício, muito bem aquela carreira, a gente pode desempenhar muito bem o nosso papel profissional, mas falta algo. É nesse sentido que eu quero trazer para vocês a análise dessa letra, porque é uma letra que, contextualizando, né, é do álbum Ray of Light, né, Nothing Really Matters, é do álbum Ray of Light da Madonna, que é o álbum que ela fez quando ela tinha 40 anos de idade, que é ela narrando para o mundo, através das letras, a transformação espiritual dela, porque ela tinha acabado de ser mãe, a mãe da Lourdes Maria, a primeira filha dela, ela tinha acabado de ser mãe e ela conheceu a Kabbalah, né? E através de conhecer a Kabbalah, ela ganha ali, ela que sempre tinha sido uma mulher católica, né? Uma jovem católica, uma mulher católica, excomungada pelo Papa, acho que 3 vezes, se eu não me engano, inclusive, né? Mas isso não afeta a Madonna, porque ela tem um propósito na arte dela, que é provocar, né, reflexões, porque, como ela cita muito uma frase, né, artistas estão aqui para perturbar a paz. E de fato porque através dessa perturbação a gente acaba tendo uma fricção de ideias, a gente consegue progredir, porque senão a gente fica ali numa pasmaceira, a gente fica ali numa espécie de platô e a gente não progride. Então, quando a gente tem essa música, né, Nothing Really Matters, que traduzido significa nada realmente importa, a não ser o amor, né, a mensagem da música, mas o quanto que essa música traz pra gente essa transformação da Madonna, que vinha como uma mulher solteira buscando o amor, né, e ela acaba encontrando um rapaz, ela se envolve com esse rapaz, o Carlos Leon, né, que é o pai da Lourdes Maria, que é um personal trainer, e o Carlos Leon e ela tem um romance, e desse romance nasce Lourdes Maria, a primogênita da Madonna, e esse álbum é todo sobre essa transformação de uma pessoa que só tinha praticamente a si mesma e agora tem mais alguém, que é a filha dela. Esse relacionamento não durou, mas são amigos até hoje. A Lourdes Maria frequenta a casa do pai e tudo mais, né? O Carlos é um querido, não temos grandes problemas aí com o Carlos, pelo contrário, nós fãs temos problemas com o segundo marido de Madonna e com o filho desse segundo marido, que é um pentelho, na minha opinião. Mãe perdoa, né? Madonna deve ter perdoado, né? Porque é mãe, né? Quem pariu Mateus que o embale, né? Eu não parei, então não sou obrigado. Talvez algum fã aqui fervoroso da Madonna venha brigar comigo por causa disso. Aliás, se alguém tesse algum comentário negativo aqui de hate contra mim ou contra a Madonna, é denúncia e bloque, tá? Não temos tolerância com ódio neste canal. Apesar de eu falar mal do Rocco, eu gosto daquele menino. Ele mandou muito bem na turnê MDNA, tive a oportunidade de vê-lo também nessa turnê com a Madonna. Mas vamos pensar aqui. Quando a gente está num momento da nossa vida onde algumas coisas perdem o sentido, a Madonna ainda é, né, a artista de maior sucesso da música mundial, e ela já tinha esse posto naquela época, né? Então ela questionou, ela vinha num movimento de questionar a si mesma, a própria religiosidade, a própria sexualidade. Quando o pessoal fala, é uma profana. Não, gente, é uma mulher que tem desejos sexuais. Parece besteira a gente falar isso, né? Mas o que a gente viu em Copacabana é uma mulher de 65 anos falando, gente, eu também tenho vida sexual, e se você tem mais de 60 anos, você também pode ter vida sexual ativa. Mas as pessoas se inflamam, né? Porque é como se fosse proibido, né? Mas lembrando que o roqueiro com mais de 70 anos pode fazer filho por aí, né? Então, fica aí também um questionamento da própria Madonna, que ela propõe, né? Ela nem é explícita nisso, mas ela provoca nesse sentido. Mas voltando ali para a questão da metanoia da Madonna, né? Quem acompanha a vida pessoal dela, né? A biografia dela, sabe que lá pelo ano de 1996, ela estava fazendo o filme Evita, porque ela se identificava muito com a história da Evita, da Eva Peron. Ela escreveu uma carta para o Andrew Lloyd Webber, que era o diretor do filme, né, ou melhor, para o Alan Parker, que era o diretor do filme, para que ele escolhesse ela para fazer o papel da Evita, desse musical do Andrew Lloyd Webber. Ela conseguiu o papel, tal. Naquele momento da gravação do filme, ela engravidou.
E aquilo começou a mexer com a Madonna, né? Ou seja, ela que tinha vindo de turnês de sucesso, ela revolucionou o mundo das turnês com a Blonde Ambition Tour. Pesquisem sobre isso, né? Os shows de hoje em dia são mais teatrais por conta da Madonna na turnê Blonde Ambition de 1990. Depois ela fez a turnê The Girly Show, que era muito sobre o papel, a nossa vontade sexual, sobre essa liberação sexual, que hoje a gente tem funk por aí, porque lá atrás teve uma Madonna também, não no ritmo funk, né, mas que uma mulher que ousou botar um bustier, né, um top, um cropped e sair por aí, né, e foi malhada na ocasião. Parece besteira a gente falar isso, né, olhando para trás, nossa, mas jura? Sim, em 1988, 89, Madonna enfrentou isso. E na turnê The Girly Show, a Madonna questionou a questão, questionou não, né? Provocou com a questão sexual, da liberdade sexual das mulheres, questionou as questões do HIV também, né? Porque existe muito preconceito e tudo mais. E a Madonna vinha numa carreira solo, numa carreira solo não, numa vida solo, né? Sozinha, tinha um namorado aqui, outro ali, ela já tinha tido um casamento com o Champagne, já tinha separado e tal. Mas aí vem Lourdes Maria, durante a gravação do filme Evita, ela engravida da Lourdes Maria, e depois essa menina nasce e transforma a vida da Madonna, e a gente chega no álbum Ray of Light. O álbum Ray of Light é um álbum sobre a transformação espiritual da Madonna, que abre com a música Drowned World Substitute for Love, que vai falar sobre o papel da fama, que a fama é legal, mas ela não completa, né? E ela vai trazer outras músicas de temática mais espiritualizada, inclusive tem uma música inspirada no João Gilberto, no nosso João Gilberto da Bossa Nova, que é uma música que chama To Have and Not To Hold, porque a Madonna gosta muito da Bossa Nova, gosta muito do João Gilberto, então essa música To Have and Not To Hold é inspirada na obra do João Gilberto, a melodia e tudo mais. Mas a gente tem a faixa número 6, que é Nothing Really Matters, que é a faixa que eu gostaria de falar aqui com vocês, né? E a gente fazer essa análise, porque é uma música que, na ocasião, ela tem um clipe, é um clipe sobre a maternidade, inspirado também visualmente no livro Diário de uma Geisha, que a Madonna, na época, ela leu esse livro, e isso é um livro que falou profundamente com ela. Então, assim, quando a gente começa a olhar a obra da Madonna, a gente começa a ver que tem lastro, que tem profundidade. Não é simplesmente uma mulher cantando e fazendo o que dá na cabeça, não. Tudo tem ali uma profundidade simbólica. E a gente tem ali também essa questão de luz e sombra, porque é um clipe muito sombrio, né? É um clipe onde ela está falando de maternidade, mas ela também está falando de um lado sombrio, não da maternidade em si, mas da vida. E como que a maternidade foi o que trouxe para ela esse despertar para uma nova realidade. Ela fala isso em entrevista, né? Agora que ela tem uma vida nas mãos, né? Uma nova vida nas mãos, uma filha, o que ela vai ensinar, o que ela vai deixar para essa filha, né? Eu acho que isso que é o mais interessante. E eu fechei a guia onde eu estava com a letra. Aqui, achei. Então, assim, a música, né, é da Madonna. Ele escreve essa música com o Patrick Leonard, que o Patrick Leonard é um cara que já tinha feito outras músicas com ela de outros tempos, de antigamente, né? E essa música, né, Nothing Really Matters, significa que nada realmente importa, né? E ela começa When I Was Very Young, né, que é a frase que tá aí na cabeça de todo mundo, porque ninguém esperava que a Madonna fosse um dia cantar essa música de novo. Aliás, ela nunca cantou essa música em turnê. Fez uma apresentação num Grammy, né, maravilhosa apresentação no Grammy também. Mas ela começa a música When I Was Very Young. Eu vou falar só a tradução, tá, gente? Porque meu inglês não é maravilhoso. Quando eu era muito jovem, nada realmente importava para mim, apenas me fazer feliz. Eu era o máximo, eu era a única, eu era a the best, né? I was the only one. Only one a gente pode entender como a top, né? A máxima, a rainha, coisa que ela é até hoje, né? Ela ditava regras, né, gente? Ela ditava a moda. Madonna sempre foi, assim, auge, né? Desde que ela despontou, assim, ela foi ganhando uma notoriedade, né? As pessoas falaram, é uma mulher que não dura um disco, né? E tá aí com 40 anos, lotando uma praia, enfim. E só que, de repente, você pode falar assim, outras pessoas podem lotar. De fato, podem. Mas qual é o peso da arte da Madonna? Isso é o que importa pra gente.
Porque recordes, Madonna sempre quebrou vários. Né? Tabus, Madonna sempre quebrou vários. Né? A arte dela não é apenas o cantar ou não cantar. Ah, mas ela não tem a voz potente. Foda-se. Vocês já pararam para ver o que essa mulher propaga de mensagens através dos clipes, das músicas, da roupa que ela usa, do discurso que ela faz, né? Então, assim, a Madonna não é apenas uma cantora, não é apenas uma performer, não é apenas uma dançarina profissional, como ela falou, né? Que tudo começou com ela querendo ser dançarina profissional. A Madonna, ela tem arte, ela tem lastro. E é amiga foi namorada do Basquiat. Vocês sabiam que Madonna foi namorada do Basquiat? Madonna era amiga do Christopher Flynn, né? Enfim, vários amigos famosos a Madonna teve, então ela estava imersa nessa questão de arte, né? Então, assim, ela despontou e alcançou. Então a gente tinha a tríade, né? O pessoal sempre falava, né? O rei e a rainha, Michael Jackson e Madonna e Prince. Aliás, Prince é o responsável pela guitarra de Like a Prayer, né? No álbum Like a Prayer, a música Like a Prayer. Inclusive, quem não entendeu o filho da Madonna vestido de Prince tocando um solo ao final de Like a Prayer é por conta disso, que é um solo que não entrou no disco, que estava guardadinho e que era original, que a gente pôde ouvir na turnê, né? Então, assim, quando eu era muito jovem, nada realmente importava para mim, apenas me satisfazer, apenas me fazer feliz. Eu era o máximo, né? Mas agora que eu cresci, agora que eu amadureci, tudo mudou. Nada vai ser o mesmo por sua causa. Ou seja, existe um ponto, né? A metanoia, muitas vezes, ela surge a partir ou de uma insatisfação ou de uma coisa muito importante que nos acontece, que nos demanda que a gente veja a vida de uma maneira diferente. Pode ser uma doença, um adoecimento, pode ser um acidente, pode ser a maternidade, pode ser uma mudança de carreira, pode ser um óbito de alguém, pode ser uma experiência de quase morte, pode ser uma demissão, pode ser várias coisas, um fator importante que nos demanda que a gente veja a vida como um todo de maneira diferente. Não é assim, nossa, tô com colesterol alto, então vou mudar minha dieta aqui e vou fazer meia dúzia de exercícios ali, beleza. Não, não é isso, é uma mudança profunda na psique. Essa conexão espiritual. E espiritual, muitas vezes, a gente usa, a gente tem a tendência a olhar como sendo religiosidade. A gente não está falando de religiosidade apenas. Algumas pessoas recorrem para uma religião, mas o que a gente está falando aqui é da espiritualidade, dessa conexão com a própria alma, com o próprio ser interior, né? Com a nossa própria essência, com a nossa própria vocação. Vocação é essa voz interior que nos leva a realizar algo. Essa voz interior que nos leva a realizar coisas para um coletivo, né? Para um legado, né? Para uma obra que a gente possa ter, mas a gente não precisa ser uma Madre Teresa, um artista para deixar um legado. Esse legado é fruto da nossa experiência, da nossa transformação, né? De tudo aquilo que a gente produz para um coletivo, né? Que promove ali uma mudança. Recentemente, alguém achou um vídeo antigo meu aqui no canal e deu um comentário de ódio. E como eu sempre digo, comentários de ódio são denunciados e bloqueados e deletados no nosso canal. Não tenho essa tolerância, não é palco para isso. A pessoa comentou assim, diz aí, militante, já chega nesse tom, né? Diz aí, militante, ela tá tendo uma importância aqui nesse vídeo, coisa que ela não deveria ter, né? Mas é para ilustrar o ponto que eu tô falando. Diz aí, militante, você falou que 2022 ia ser um ponto de virada, e o que mudou diante do que a gente está vendo por aí? Porque ela quis dizer o que mudou com o novo governo. Gente, pera, o governo agora também tem que ser responsável pela mudança interior das pessoas? Não, né? Né? A faxina interna, quem faz é a gente mesmo. A gente tem que parar de delegar tudo para o governo. O que acontece é que, às vezes, um governante, um líder, um mestre, pode ser um político, um jogador de futebol, uma cantora, o que você quiser, uma figura pública, desperta dentro da gente características que a gente também tem.
que pode ser o amor, pode ser a militância, pode ser o ódio, pode ser a homofobia, pode ser o preconceito, pode ser o senso de destruição, né? Porque tem pessoas que são representações arquetípicas, né, do mal absoluto, que é o arquétipo da destruição. Diferente do deus Shiva, que é a destruição para a reconstrução. Não vamos confundir esses arquétipos, tá? Mas o arquétipo do mal absoluto é o arquétipo da destruição total. Só que, se eu me identifico com aquilo, eu vou propagar até comentário de ódio num vídeo que não tem nada a ver e querer o quê? Que o governo atual faça uma faxina interna nas pessoas? Não, né? Mas pelo menos mudou o discurso para a grande massa. Saímos de um ódio coletivo, que permanece em algumas pessoas ainda, né, para uma questão de construção. Só que, gente, a gente tem que parar de delegar para político o nosso papel. O político é ele não é o salvador da pátria. Será que ninguém entende isso? Entende. O Jung fala isso no livro Presente e Futuro. Temos um vídeo, 2 vídeos aqui no canal sobre Presente e Futuro. Uma live que eu fiz com a Andréa Crispim e um vídeo propriamente dito sobre o livro Presente e Futuro, que se você quiser, você pode achar aqui no YouTube, tá em audiolivro, é facinho de ouvir, é curto. E o Jung vai falar sobre as repetições, né? Ele vai falar sobre como as pessoas se repetem. Então, assim, metanoia também é olhar para esse lado sombrio, essa grande sombra que eu projeto no mundo. Então esse grande ódio que eu jogo no mundo também é metanoia. Às vezes a gente fala assim, a pessoa passa por uma transformação gigante na vida após um trauma, um acidente, um adoecimento. E aí ela percebe o lixo de ser humano que ela é, digamos assim, né? Ela percebe que ela é um lixo reciclável. Veja. Nossa, um psicólogo falou assim, sim, porque tem coisa que eu não tenho paciência mais, gente. Não dá, né? Não dá. Inclusive, Madonna faz tudo pela gente, né? Madonna resgatou as cores da bandeira pra gente, né? Lindíssima, gente. Vocês sabiam que Jean Paul Gaultier voltou da aposentadoria dele pra fazer aquele corselet dela verde e amarelo? Não é chique, né, gente? Olha o poder dessa mulher, gente. Inclusive, Jean Paul Gaultier e Madonna sempre juntos, né? Ele ficou muito famoso com o bustier de cone dela, né? Da turnê da Blonde Ambition, lá de 1990 que eu tava falando. Mas, enfim, voltando aqui para a nossa transformação interna, a nossa questão da metanoia, né? Então, será que, se essa pessoa que estiver vendo esse vídeo hoje, meu convite para você, linda, o que você tá fazendo pelo mundo, além de bostejar por aí? Aqui não é palco para você, gata, embora esteja dando muito palco para você nesse momento, mas eu acho que sua ignorância serve de exemplo para as pessoas refletirem sobre as próprias condutas. Mas eu não acho que os meus inscritos estejam nesse lugar, porque os meus inscritos são maravilhosos, eles se inscrevem, eles deixam comentários, eles vão lá falar comigo no Instagram, né? Então, assim, eu acho que temos questões aí que a gente pode pensar a respeito, né? Mas a grande tchan da metanoia é quando a gente começa a recolher as nossas projeções. Ou repensar qual é o legado que eu estou deixando para o mundo, qual é a marca que eu estou deixando no mundo. E Madonna, nessa altura, aqui já em 1998, que é o lançamento do álbum, ela já tinha um grande legado de mudanças e de proposições de reflexão e tudo mais. Mas Madonna ainda estava incompleta porque faltava ela ter a experiência profunda do amor. Ela vinha de um relacionamento, ela teve um relacionamento com o Champagne. Isso são notícias públicas, não estou fazendo fofoca nenhuma, mas ele era um marido muito agressivo com ela, violência doméstica. E aí depois ela conheceu o amor através da filha Lourdes Maria, né? Que é essa menina que parece muito com ela. A saber, Madonna tem 5 filhos, a Lourdes Maria, o Rocco, Rich, e os filhos David, a Mercy James e as gêmeas Esther e Stella. Lindas, né? Tirando o Rocco e a Lourdes Maria, os outros 4 estavam no palco com a Madonna na turnê Celebration Tour. Mas a Lourdes Maria ou Lola nunca esteve, acho que no palco com a mãe, mas o Rocco já também. Né? Mas a Lola, às vezes, ela fica nos bastidores fazendo serviço de camareira e troca de roupas com a mãe, né? Mas voltando para a letra, né? Agora que eu cresci, tudo mudou. Eu nunca vou ser a mesma por causa de você. No show, a Madonna aponta para os fãs. Por quê? Recentemente, ano passado, dia 24 de junho, que foi dia do meu aniversário, Madonna foi encontrada inconsciente, né, com uma infecção bacteriana.
quase morreu, foi entubada, ficou na UTI por dias, tal. Depois se recuperou e fez uma turnê aí com 81 apresentações sem nenhum cancelamento. E aí Madonna fala, né, da importância que foram os filhos nesse processo e a presença dos fãs na torcida por ela. Então por isso que ela fala que nunca mais vai ser a mesma por causa dos fãs e dos filhos, mas dos fãs também, né? Porque nós estávamos lá dando suporte para ela, torcendo pela recuperação dela, né? E aí ela segue na letra dizendo, né? Nada realmente importa, o amor é tudo que a gente precisa. Tudo que eu te dou, tudo volta, exatamente tudo que eu te dou volta para mim. Não é o tal do legado, gente? Não é a tal da concretude desse legado, desse processo de individuação, desse tornar-se indivíduo, realização das nossas máximas potências? Então, assim, as pessoas ficam numa superficialidade hipócrita com relação à sexualidade, né? Quando a Madonna toca no tema sexualidade, mas as pessoas não conhecem o amor, a Madonna afetiva, por ignorância. As pessoas não sabem que Madonna tem um trabalho social gigantesco na África, no Malawi, em outras questões sociais, também em outros lugares, também promovendo ações sociais. As pessoas não sabem que a Madonna, por exemplo, constrói hospitais e escolas na África, né? E as pessoas julgam e criticam, porque ficam presas numa hipocrisia. E a Madonna tá falando assim, meu filho, quando você chegar na minha idade, se você conseguir fazer o que eu faço, minha filha, você pode transar também. Mas a Madonna provoca. Por quê? Ela sempre tomou pedrada, né? E ela faz isso lindamente, magistralmente, porque isso é arte. A música também é arte. Só que só é arte quando tem profundidade, né? Não é pegar o microfone, tocar um instrumento e cantar. Então vamos lá. Olhando para minha vida, é muito claro para mim. Eu vivi muito egoístamente, fui muito egoísta. Eu era a maioral. Eu percebo que ninguém vence. Algo está encerrando e algo está começando. Esse é o ponto de mudança. É um ciclo que se encerra e um ciclo que se inicia. E às vezes a gente sofre porque a gente não percebe que a vida é feita de ciclos. E a gente não percebe a necessidade de mudança, porque a metanoia presume esse amadurecimento espiritual, mas é um caminhar para o desenvolvimento do arquétipo da sabedoria. E as pessoas não estão preocupadas com a sabedoria, as pessoas estão preocupadas em vencer, em brilhar, em ter seguidor, em ter sucesso. Só que isso por si não se sustenta. O dinheiro por si compra felicidade, compra conforto, compra um pouco de felicidade, um pouco, mas não compra tudo. Porque a autorrealização é um sentimento e sentimento você não compra. Autorrealização tem a ver com tudo aquilo que a gente vem falando, desse legado, dessa produção, que envolve muitas vezes, sim, ter uma família, ter um amor e tudo mais, mas a autorrealização é quando eu me realizo. E aí é algo pessoal intransferível, é igual o cheque de antigamente, é nominal e intransferível, porque é nosso, tem a ver com a nossa história, com o nosso desejo, com aquilo que a gente visualiza de horizonte para a nossa vida. E a metanoia, muitas vezes, é essa perda desse horizonte, né? E quando a gente fala de amor é tudo que a gente precisa, é bonito na música porque está falando de um amor afetivo para uma filha, né? Mas a gente pode entender isso junguianamente falando sobre Eros, sobre esse erótico. Veja só, erótico, erótico, Eros na mitologia grega, Cupido na mitologia romana. Qual é o erótico? Qual é a paixão? Qual que é o tesão pela vida? É disso que nós estamos falando. Porque Eros na psicologia analítica tem esse sentido de profundidade, de paixão pela vida. E você já se perguntou qual que é a sua paixão pela vida? Já se perguntou sobre isso? É uma coisa que eu recebo muitos comentários, não só aqui no YouTube, mas principalmente lá na minha DM no Instagram, eu recebo muitos comentários sobre essa questão, sobre essa insatisfação. Será que eu estou fazendo certo? Será que o que está faltando? Tal. E aí eu percebo que minha clínica hoje, né, a maior parte dos meus pacientes, eles estão muito voltados para essa questão da crise da meia-idade. Né? E aí sim, eu gosto de fazer algumas técnicas, de promover algumas atividades específicas para
potencializar o olhar para esse momento, para a vida, para alavancar, para catalisar da melhor forma possível. Então, digamos que pode ser chamado uma espécie de protocolo, né, para a gente compreender aí a metanoia. Eu trabalho com isso também, né? Então, assim, eu acho que tem muito a ver com o momento de vida do terapeuta. Quando eu vivenciei a minha metanoia, uns 10, 12 anos atrás, aquilo para... Eu sempre esbarro no microfone, um momento ou outro. Quando eu vivenciei a metanoia, né, no meu próprio processo, eu estava dando conta de um complexo de puerternos, vivenciando a metanoia, vivenciando o sucesso e o fracasso profissional. Então foi algo que eu fui pensando profundamente. Hoje, anos mais velho, né, anos mais maduro, alguns anos mais maduro, eu vejo o quanto que a minha própria experiência ressoa na minha forma de conduzir a terapia. Porque é algo que eu vivenciei, eu tive essa questão, fui conduzido também por terapia, em terapia também, né? Então, olhando hoje, eu vejo assim, vamos junto, porque muitas vezes a metanoia dá aquele sentimento de desesperança, de falta de horizonte, de estou amarrado com essa profissão, estou amarrado nessa carreira, estou amarrado nesse problema e não consigo transformar. Não é mágico, como parece que eu estou falando, não é tão instantâneo como eu estou falando, mas é possível a gente trabalhar junto numa jornada, né, de descoberta. Isso é muito interessante. E é o que me dá autorrealização, que me dá prazer hoje, é trabalhar essa temática no consultório, porque é a parte que eu sou especialista, né? Minha especialização lá atrás, agora de arte terapia, eu também estou fazendo sobre metanoia. Então, assim, é a minha especialização. É o que eu amo, é o que eu gosto, porque para mim não tem coisa mais linda do que uma pessoa autorrealizada diante de uma vocação, porque a vocação ela transforma os outros. Ela é algo que você faz para um coletivo. Rodrigo, mas ser chapeiro de padaria é vocação? De repente é. Eu sempre dou esse exemplo de um rapaz que trabalhava na lanchonete em frente ao hospital que eu trabalhava. E ele você via a satisfação dele na beleza do lanche. Ele fazia o lanche e admirava cada lanche que ele fazia, cada lanche. Porque a gente saía às vezes varado de fome, precisando comer, tendo 15 minutos para comer, para poder voltar para trabalhar, porque era o hospital de SUS, né? Então, o Nilson fazia pra gente os lanches com amor, porque ele sabia que aquele lanche era o que ia aquecer a gente para trabalhar lá com outras pessoas. Então, isso é vocacionado também. E as pessoas acham que vocação é só profissões tipo, médico, não sei o quê, não sei o quê. Não. O que eu promovo para os outros? A beleza. Mas às vezes a gente fica num sentimento tão tacanha, né? A gente quer culpar a Madonna de coisas que são nossas, né? Vamos recolher o nosso lixo. Assista, inclusive, o vídeo sobre a análise de Human Nature. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque eu tô falando de sombra coletiva, o quanto que as pessoas projetam na Madonna e o quanto que ela devolve. Inclusive, várias pessoas criticaram o show da Madonna e a resposta dessas pessoas já estava até previamente no próprio show, que é a música Human Nature. Voltando aqui à letra, ela repete o refrão, né, que nada realmente importa, amor é tudo que a gente precisa, tudo que eu te dou volta pra mim, né? Aí mais pra frente ela fala, nada leva o passado embora como o futuro. E não é verdade? Às vezes a gente está tão preso num passado, esse passado está tão presente, que a gente esquece de virar a página e buscar escrever uma nova página. Já parou para pensar que a gente é autor da próxima página da nossa vida? Claro que a gente pode encontrar muitas dificuldades, aqui não é meritocracia, eu não seria eu se eu não falasse isso num vídeo, né? Esse canal é contra a meritocracia, né? Mas é possível a gente buscar e usar a inteligência, a criatividade para alcançar coisas novas. Nada faz a escuridão ir embora como a luz. E o que é escuridão? Conceito de sombra aqui de Jung novamente, né? Sombra não é só característica negativa ou só dificuldade, é às vezes a positividade que está lá escondida. Às vezes eu sou uma pessoa muito medrosa, esse é o que está na luz, esse medo é o que está na luz. Então, digamos que o oposto seria a coragem. Talvez não seja, mas vamos seguir essa linha didaticamente. Então, eu preciso trazer a coragem para a luz. Compreende? Então, nada faz a escuridão, a sombra ir embora como a luz.
Então vamos buscar muitas vezes essa potência. Às vezes eu tenho desejos que ficaram para trás. A metanoia também é você se confrontar com a própria história, o que ficou para trás, e muitas vezes ir resgatar o que ficou para trás, ou às vezes pensar se resgatar aquilo vai fazer sentido ainda, porque às vezes a gente fica vivendo, se fizesse e tal, mas a gente vai falar, não faz, né? Porque a gente não parou para fazer aquele balanço existencial, né? Balanço de contabilidade que eu brinco, né? Então, assim, nada faz a sombra ou a escuridão ir embora como a luz. Então, quantas coisas a gente precisa trazer para a luz da consciência, né? O autoconhecimento é isso, né? A gente trazer para a luz da consciência vários aspectos que a gente não se dá conta. Tipo as projeções sombrias, que são as coisas que eu jogo para o outro, o meu lixo interno que eu jogo para o outro, ou que eu aponto no outro, mas quando eu aponto o dedo tem outros 3 apontados de volta para mim. Né? Madonna tem uma música que menciona isso, mas não é uma música que foi lançada oficialmente, né? É um ditado popular, não é invenção dela, mas ela fala sobre isso. Esqueci o nome da música. Fã, coloca aqui embaixo. When you point a finger, there are 3 pointing back at you. There is no such thing as revenge. Chama Revenge essa música. É linda, mas foi pro álbum Ray of Light, inclusive, mas não entrou pro final. Aí ela fala uma coisa linda, ó. Você é a proteção da tempestade. Me dê conforto nos seus braços. O quanto que a gente encontra proteção, né? Nas pessoas, nos amigos, na família. Família que a gente constrói, que a gente quer. Porque muitas vezes a nossa família é de sangue. Socorro, né? Socorro, né? Que eu diga Britney Spears, né? Eu ia falar socorro, né? Porque o povo brinca com a Britney, né? Mas muitas vezes é isso, né? Então, eu vou dar um conselho para quem tá vivenciando isso que eu recebi. Essa pessoa serve para minha vida, essa não serve, então é tchau. Um outro conselho que eu ouvi, uma frase que eu ouvi outra vez de uma colega de trabalho, da gerente do banco de sangue que eu trabalhei, que era assim, quem não presta só se junta com quem não presta. E eu te digo, você quer fazer o quê do lado dessas pessoas? A gente tem que procurar conforto e proteção com pessoas que amam, com pessoas que doam, com pessoas que se doam. Agora, esperar que pessoas secas façam alguma coisa é um pouquinho too much, né? Então a gente pode recolher a nossa expectativa, que se dali não vai sair nada, hasta la vista. Né? Mas a gente é responsável por aquilo que a gente planta. A gente vai colher aquilo que a gente planta. E o que é que a gente planta? O que é que a gente planta? Se a gente planta intolerância, a gente vai colher intolerância. E o pior, às vezes a gente planta intolerância e a gente contamina pessoas com a nossa intolerância, a gente estraga outras pessoas. Já parou para pensar que quando eu bostejo algo, eu posso estar infectando psiquicamente outra pessoa? Eu sou responsável por isso, mas aí eu acho que aquela pessoa está fazendo coro a mim. Mas não, eu na minha falta de lucidez, estou aliciando outras pessoas por uma falta de lucidez. Paciência, né? Isso chama contágio psíquico. Jung menciona lá no livro Presente e Futuro. Da mesma forma como algumas pessoas trazendo, uma pessoa tomando consciência, essa consciência repercute ali no entorno dela. É por isso que muitos fãs da Madonna amadureceram a partir daqui. Muitas pessoas procuraram uma espiritualidade. E eu falo isso porque eu fazia parte de fã-clube, parte de grupos de discussão. E é notório como algumas pessoas, inclusive, foram para Kabbalah por conta da Madonna. Né? Então, assim, o quanto que se você parar de olhar uma certa polêmica, porque não é uma polêmica, é só uma proposição, uma reflexão, né? Ela apresenta algo, você reflete sobre sua própria vida, é uma provocação, né? O quanto que, de repente, né, as pessoas vão amadurecendo a partir do amadurecimento dela. Ela fala, o maior erro que eu cometi foi compartilhar com o mundo, né, as minhas fantasias sexuais, lá na época do Erótica. E pessoas hoje criticando, porque ela simulou masturbação, porque ela simulou sexo no palco. Gente, pelo amor de Deus, você é estranho. Aliás, foi assim que você nasceu, não foi? Querido crítico, né? Não tô falando pros meus inscritos aqui. Inclusive, outro dia uma pessoa assim, você é o Rodrigo César, né? Eu falei, sou. Uma inscrita me reconheceu, gente, achei o máximo. Gente, o máximo. Se vocês me virem na rua e eu estiver fazendo coisa errada,
Sou eu mesmo. Se vocês me verem na rua, pode me chamar, pode me abraçar, eu vou adorar isso. Inclusive, me segue lá no Instagram. A gente tá reformulando algumas coisas. Meu Instagram pessoal, o R. César C, ele ficou mais restrito mesmo às pessoas mais próximas, mas o meu Instagram de psicólogo, ele tá aí pra todo mundo. Pode chegar, pode abraçar, pode falar. Aquele lá tá mais pro grande público. E quem for ficando mais amiguinho pode migrar pro outro sem problema nenhum. A música, ela repete alguns trechos, obviamente, mas é isso. O que é que eu dou pro mundo? O que eu dou pro mundo é o que eu vou ter de volta, né? Isso é maturidade. A semente que eu planto é o fruto que eu vou colher. Eu não posso plantar limão e esperar que eu vou colher melancia. Não é verdade? É meio lógico isso, né? E é disso que a música tá falando. Mas o que a gente planta? Você que é terapeuta, o que você planta dentro do teu consultório? Né? E muitas vezes o que você planta dentro do teu consultório é o que você vivenciou no teu próprio processo analítico. A gente só vai conseguir levar o paciente, o cliente, até onde a gente foi. Então, por isso que o nosso trabalho interno não para nunca. E fica esse convite. Né? Eu sei que muitos aqui fazem terapia. Eu estava falando, né, assim, eu sei que os meus inscritos, eles não são odiosos, ainda bem. Eu não costumo ter hate aqui no canal, ainda bem, né? Vocês são parceiros, eu adoro isso, né? Adoro isso. Eu fiquei um tempo atrás, assim, qual que é o nome que eu dou para os meus inscritos, né? Dia 20, né? É aniversário do meu querido Sunshine, que nos deixou, né? E algumas pessoas falaram, pode chamar de Sunshines. Vocês são meus sunshines. O meu sunshine maior tá aqui. Dia 20 é aniversário do meu príncipe. Que eu tenho como um filho pra mim. Né? E provavelmente é o dia que esse vídeo deve ir ao ar. Inclusive. Olha que coincidência. Tô vendo isso. Então, este príncipe que eu falo que é meu filho, que é como se fosse meu filho, a mãe dele e o pai dele são duas graças que eu adoro de paixão. Que eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto esses dias. Esse meu príncipe, ele também mudou a minha vida como terapeuta. Ele me fez ver uma afetividade onde eu menos esperava, porque ele esteve comigo no dia mais difícil, num dos dias mais difíceis, que foi quando meu cachorrinho morreu. E ele percebeu que eu estava triste, mesmo eu não falando nada, né? E é para ele que eu dedico, ele é uma das pessoas que eu dedico a minha dramaturgia que está publicada recentemente aqui na Amazon, né, que é o livro Miopia, né, que é uma dramaturgia sobre esquizofrenia. E eu dedico a ele. Ele é uma das pessoas que eu dedico esse trabalho, que foi escrito antes de eu conhecê-lo, inclusive. Mas tem pessoas que passam na nossa vida que despertam o nosso melhor. E ali foi recíproco. Ele despertou em mim e eu sei, sem modéstia nenhuma, que eu despertei nele. Foi um encontro de duas pessoas queridas, duas pessoas que se amam. Ele vai estar sempre na minha memória, sempre no meu coração. Ele me transformou, assim como eu sei que eu transformei ele, sem modéstia nenhuma, e assim como o legado dele, porque ele foi um self que se realizou, assim como o legado dele chegou a muitas pessoas. E eu quero que o meu também chegue a muitas pessoas. E é isso, e tamo junto. E é por isso que eu digo, nada realmente importa, só o amor. Porque o amor não é o amor romântico, amor fraternal, amor paternal, não é só isso. O amor é o amor pela vida e o que a gente faz da vida. É sobre isso. When I was very young. É isso. Um grande beijo. Se inscreve no canal, manda para as pessoas. Sei lá, comenta aqui, me segue lá nas redes. Me chama, vamos conversar. É isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, que eu não sei quando vai vir, porque este canal está desse jeito. Tem hora que eu apareço. Como diz o Renato Russo, que apareceu no telão da Madonna. Aliás, o Renato Russo canta Cherish da Madonna num álbum dele. Como diz o Renato Russo... Já me perdi. O que o Renato Russo diz? Na música diz: só apareço, por assim dizer, quando convém aparecer ou quando quero. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Bati na mesa e a câmera tremeu. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Que louco.